Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Me deu um feedbackzinho para. Então, vamos começar a nossa noite de hoje, né? Agradecendo a presença de todos, o nosso webinar, né? Que é em comemoração ao Dia do Contabilista. Estamos com a presença do nosso ilustríssimo coordenador aqui. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele dar uma mensagenzinha para todos aqui presentes. E é com muito prazer que hoje temos dois palestrantes altamente respeitados no mercado, né? Inclusive ex-alunos da nossa instituição. Com muito prazer, realmente, que estamos recebendo os dois aqui para um bate-papo descontraído sobre imposto de renda, onde vai ter trocas de informações de palestrantes, professores, coordenador, alunos, né? Todos, a intenção de todos aqui é participar, certo? E nossa primeira palestrante, primeiras damas, né? A contadora Cecília, que também é professora, é especialista em gestão fiscal e tributária. Seja muito bem-vinda, Cecília, para essa noite que tende a ser brilhante para todos nós. E também nosso amigo Daniel Carvalho Teixeira, que também é contador, sócio-diretor da Rui Cadete Consultores, né? Especialista em direito tributário e auditoria digital, como também ele é diretor do SESCOM, né? Então, sejam muito bem-vindos para esse nosso bate-papo descontraído aqui com nossos alunos e professores e coordenador, e se sintam em casa mais uma vez, né? Até porque alguns já foi aluno daqui também, e agora eu passo a palavra para o professor Domingos deixar sua mensagenzinha aqui para nós. Boa noite a todos, sejam bem-vindos todos os alunos do UniRN dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Eu estou falando de administração por quê? Porque eu pedi que convidassem também os alunos de administração, porque o administrador ele necessita também adquirir os conhecimentos da gestão de um modo geral. E nada mais importante do que essas questões tributárias, como no nosso tema, que é o imposto de renda, que vamos debater detalhadamente. Sejam muito bem-vindos os alunos de administração, os alunos de ciências contábeis. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos os palestrantes que se sintam em casa, porque o UniRN também é casa de vocês, todos nós e vocês. Agradeço a cada professor que convidou sua turma para esta palestra, este tema tão relevante. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, e eu devolvo a palavra para o nosso executivo, professor Dinarte Paiva. Está no comando, professor Dinarte. Obrigado, professor. Sou subcomandante hoje. O comandante é sempre o senhor. Certo? Mas, só para enfatizar aqui, aproveitar, fazer um convite para todos os alunos, como estamos à frente do NAF, né, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que é um projeto de extensão da nossa universidade, né, junto com a Receita Federal, onde, dentre outros serviços que fazemos junto à Receita Federal, estamos atualmente trabalhando diretamente com o imposto de renda pessoa física. Isso aí é um projeto de extensão que serve para ambos os cursos, certo? E não tem a questão se é do primeiro período ou é do último. Estamos aceitando o aluno que queira aprender e fazer seu imposto de renda e começar a ganhar dinheiro com isso aí também, certo? Então, o convite está feito para todos os alunos. Quem tiver o interesse de participar do NAF, procura o coordenador, professor Domingos, ou a professora Tereza, ou a mim diretamente, e as portas do NAF estão sempre abertas, tanto para os alunos, como para os nossos amigos profissionais, que estão todos aqui presentes, ok? Então, eu passo a palavra para Cecília, para ela começar a nossa brincadeira de gente grande, né? Vamos falar assim, de uma forma bastante descontraída.
porque gente grande, porque realmente é um assunto muito sério, e às vezes o não conhecimento da importância da declaração de imposto de renda pode causar uma situação bastante complicada para o contribuinte. Então, professora, pode ficar à vontade e sucesso aí na sua palestra. Obrigada. De antemão, gostaria de agradecer pelo convite, né? Lembrando que eu venho aqui representando o nosso Conselho Regional de Contabilidade, a qual eu também sou conselheira, e atualmente, antes de antemão, como vocês já fizeram a minha apresentação, eu vou estar trazendo o que é o imposto de renda, né? Então, vou trazer desde o básico, e no final, eu e Daniel, nós vamos fazer aqui um debate, né, com vocês, trazer o básico, e quem tiver dúvida, vão colocando no chat, e ao final, a professora Tereza, o professor Dinarte, vocês vão nos repassando. Então, primeiramente, eu vou compartilhar a tela, tem alguns slides, inclusive eu também trago nos slides a partezinha prática, mas não se preocupe que vai ser bem dinâmico e bem rápido para a gente ganhar tempo para o nosso debate. Vou tentar acelerar ao máximo para a gente ganhar tempo no debate. Então, primeiramente, agradeço o convite de vocês, né, de toda a instituição. Eu que também já fui e ainda sou aluna da Uninasal, cursei Gestão Fiscal Tributária aí, e agora estou cursando Auditoria e Perícia Contábil, né, finalizando já também. Conseguem ver minha tela? Conseguem me escutar bem? Porque a partir de agora ela está compartilhada, eu não consigo vê-los. Estamos vendo. Pronto. Então, trarei para vocês hoje o básico do imposto de renda, as principais obrigatoriedades, quem está obrigado a entregar o imposto de renda, qual o prazo de apresentação, né? Nós sabemos que o prazo ele foi postergado. Então, falarei um pouco do desconto simplificado, do auxílio emergencial, dos tipos de rendimentos e darei só uma pincelada no Carneliano, não adentrarei tanto devido ao tempo, né? E mostrarei um pouco do imposto de renda na prática. Minha apresentação já foi feita, eu vou pular. Legislação, não adentrarei nas legislações em si, mas trarei nitidamente o que ela repassa para vocês. Então, esse ano nós tivemos como normativa do nosso imposto de renda a instrução normativa da Receita Federal 2010, que foi liberada no dia 24 de fevereiro de 2021. Né? Então, ela que vai estar regendo o nosso imposto de renda. Demais legislações vinculadas que vocês devem ter conhecimento. A lei número 13982, que foi a lei do auxílio emergencial, porque a maior dúvida hoje dos contribuintes está no auxílio emergencial. Né? Vou falar mais à frente, não vou estar adentrando. E as demais leis, né, que já vem pré-estabelecendo o regulamento do imposto de renda. Então, o que vem a ser imposto de renda? Ele é um tributo cobrado anualmente pelo governo federal para todas as pessoas físicas. Então, todos os ganhos que as pessoas físicas recebem, ele é tributável no Carnê-Leão. Perdão, ele é tributável no imposto de renda. E se essa pessoa física ela não está vinculada a uma pessoa jurídica, aí ele já é tributável diretamente no Carnê-Leão, que é um imposto, uma modalidade que deve ser recolhido imposto antecipadamente, mensalmente, sempre no mês subsequente ao do serviço prestado e anualmente levado para o nosso ajuste do imposto de renda. Então, veja só que todo rendimento, todos os valores recebidos monetariamente na nossa conta, pessoa física, eles são sujeitos ao imposto de renda. Se eu não possuo, por exemplo, se eu tenho um vínculo empregatício, tipo, eu também sou professora, tenho um recebimento da instituição. Então, aquele meu rendimento, ele é um rendimento tributável, originado de pessoa jurídica. Agora, se eu sou professora e eu realizo vendas, por exemplo, ou se eu tenho um cliente na minha contabilidade que não esqueçamos a empresa, a pessoa jurídica, e eu atuo como pessoa física, esse meu rendimento, ele já vai ser um rendimento que ele vai estar no imposto de renda
mas deve se incidir o carnê-leão, ou seja, esse rendimento da minha pessoa física, ele tem que ser declarado como contadora, ele tem que ser declarado mensalmente. Se eu recebo em janeiro, eu tenho que informar via carnê-leão os meus recebimentos no mês subsequente. Então, quando nós partimos para a contabilidade, que nós começamos a atuar como contadores, já com CRC regular, tudo, é onde nós pesamos, será que é viável continuar como contador pessoa física, ou é melhor abrir uma pessoa jurídica? Então, devido à equiparação de impostos, a carga tributária, hoje em dia é preferível que se abra uma PJ, mas muitas pessoas ainda trabalham como pessoa física. Então, esses rendimentos, eles são sujeitos a carnê-leão mensal e são levados ao ajuste do imposto de renda anualmente. Então, esse valor, ele sempre é pago de acordo com o que for recebido, né? Com o que for declarado. O valor do imposto a ser pago, ele sempre vai ser pago de acordo com o que nós declararmos para o governo, de acordo com os nossos recebimentos. Aí vem aquela pergunta, quem está obrigado a pagar o imposto de renda? Quem está obrigado? Muitas pessoas dizem, eu tenho a MEI, eu tenho que declarar imposto de renda? Muitos vêm até o escritório e, por ser MEI, eles já subentendem que tem que realizar o pagamento, tem que realizar a elaboração da declaração de imposto de renda. E nem sempre eles estão obrigados, só estará obrigado aquelas pessoas que tiverem rendimentos tributáveis cuja soma seja superior a R$ 28.559,70, né? Então, veja que a primeira regra de imposto de renda é muito clara. Se uma MEI recebe 28 mil, uma empresa MEI, claro que o MEI também a gente tem umas particularidadezinhas para a declaração do imposto, que não, nesse momento não dá para tratarmos, mas, no geral, vocês têm que olhar o montante recebidos de rendimentos tributáveis. Recebeu abaixo de R$ 28.559,70, então, esse valor, abaixo desse valor, inicialmente não está obrigado à declaração de imposto de renda. Claro que nós temos as outras particularidades. Quando a pessoa recebe rendimentos isentos, superior a R$ 40 mil, né, isentos, não tributáveis, ou tributáveis exclusivamente na fonte, que seriam esses rendimentos isentos. Recebe um valor possui uma aplicação financeira, possui um rendimento sobre essa aplicação, possui uma caderneta de poupança, possui um rendimento sobre essa caderneta de poupança. Então, sobre esses rendimentos, se for superior a R$ 40 mil, né, então a pessoa já estaria obrigada, mesmo sendo isento e mesmo não tendo tido rendimentos tributáveis superior a R$ 28.559,70. Obteve ganho de capital na alienação de bens, cuja incidência do imposto de renda realizou operações em bolsas, em mercadorias e futuros assemelhados. O que é que ele quer dizer aqui? Quando a pessoa vende uma casa e obtém um ganho, casa geralmente a gente compra casa, apartamento, imóvel, nós compramos num valor e vendemos por outro maior. Geralmente é assim. Então, se nós temos um ganho de capital em qualquer mês, né, do ano, nós estamos obrigados à declaração de imposto de renda, assim como operações na Bolsa de Valores, também está obrigado, né, porque eles têm inclusive, Bolsa de Valores também daria só uma outra webinar, que é algo bem interessante, que eu também gosto muito, mas no outro momento nós tratamos. E então seria isso, se nós temos um bem, tínhamos um bem, compramos por 100 mil, vendemos por 150, nós temos um ganho de 50, então, nessa venda desse bem, houve um ganho de capital. Esses 50 mil é chamado de ganho de capital. Então, essa pessoa estaria obrigada à declaração também de imposto de renda.
teve em 31 de dezembro a posse ou propriedades de bens, inclusive terra nua superior a 300 mil, né? Quem tem bens superior a 300 mil, o governo federal quer saber, quer que declare. Por quê? Se tem os bens superiores a esse valor, também tem que ter ele quer saber o que? A origem de como as pessoas conseguiram comprar esses bens. Então, ele é obrigado a declarar quem tiver bem superior a 300 mil. Morava no exterior, passou residente no Brasil, em qualquer mês do ano, até 31 de dezembro, tem também que declarar imposto de renda. Então, das obrigatoriedades, essas são as principais. Aqui já é mais para quem trabalhou com atividade rural e quem optou também pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital, quando da compra de imóveis, também vai estar obrigada a declaração, né? Aí temos o famoso auxílio emergencial, que as pessoas muitas pessoas acham, recebi auxílio emergencial, tenho que declarar. Então, vejam só, o auxílio emergencial, nós temos que declarar quando for superior, quando nós tivermos rendimentos tributáveis superior a R$ 22.847,76. Sendo inferior a esse valor, a pessoa recebeu o auxílio emergencial e não tinha mais nada, nenhuma renda. Ela vai ter que devolver algo para o governo? Ela vai ter que pagar? Não vai ter. Veja que a lei, ela vem tratando, sendo bem clara, bem nítida. Desde que tenham recebido os rendimentos tributáveis superior a R$ 22.847,76. Aí vai ser gerado um DARF e a pessoa tem que realizar a devolução do auxílio emergencial, que, inclusive, essa é uma das novidades do ano, dessa declaração do ano de 2020, né? 2021. Prazo para entrega. Veja só, normalmente, inicia em 1º de março e termina no último dia 8 de abril. No caso, esse ano terminaria... Sim. Só uma coisa importante ainda em relação ao auxílio emergencial, que está acontecendo muito, que é importante ter cuidado, que quem tem dependentes que recebeu o auxílio emergencial precisa também declarar esse auxílio emergencial recebido e, se for o caso, fazer a devolução. O governo já está fazendo o cruzamento automático. Então, digamos, se você declarar um dependente que tenha recebido auxílio emergencial, mas você não declarar auxílio emergencial, quando você transmitir a declaração, ele já dá a observação de que foi pago, quanto foi pago, e já gera a guia para restituir. Exatamente. Exatamente, porque o dependente, o auxílio emergencial, ele passa a ser um rendimento tributável, né? Então, ele já vai cortar automaticamente. As pessoas querem incluir o dependente na declaração para ter o abatimento e esquece que aquele dependente recebeu o auxílio emergencial, né? Então, tem essa particularidade muito bem colocada, Daniel, muito bem lembrado também. E eu já vi casos de acontecer de o titular que está declarando o dependente nem saber que o dependente tinha recebido o auxílio emergencial. Tipo assim, o pai foi declarar, o filho fez a inscrição, recebeu, não disse nada, ele declarou, quando transmitiu, já cobrou a diferença, e depois de transmitir não tem o que fazer. Aconteceu com um cliente meu também. Ele declarou, a filha até abriu o MEI, tinha um MEI, ele nem sabia. Recebeu o auxílio emergencial, quando eu declarei, aí já veio a guia de devolução. Que eu enviei, ele disse, eu não estava sabendo, eu digo, nem eu. Se você não estava sabendo, eu digo, nem eu. É complicado, né? Assim, mas é algo que nós temos que também ter cuidado com todos os rendimentos dos dependentes. Né? Não só o do auxílio emergencial, mas todos. Aquela pessoa que tem uma maquineta, que é o pai que tem um filho que tem uma maquineta, que vende determinadas coisas, ele tem um rendimento, ele tem um recebimento, ele tem uma renda tributável. Então, essa renda também é para ir para a declaração de imposto de renda. Temos que ter cuidado. Lembrando que entrou na nossa conta, é receita. Até que se prove o contrário.
Então, a questão do prazo, né, já é muito batido, mas nós temos que falar. Geralmente inicia de 1º de março, termina no último dia 8 de abril. No entanto, ano passado, tivemos a prorrogação por mais 60 dias, né, que foi até 30 de junho de 2020. Esse ano, nós já tivemos mais uma prorrogação, está até o final, né, do mês de maio. Então, estamos com a declaração também prorrogada. E caso a declaração ela não seja enviada, né, o contribuinte tem que pagar uma multa, lembrando que essa multa, o valor mínimo é R$ 165,74, mas ela vai até 20% da base de cálculo do imposto devido. Porque o contribuinte não declara, depois quem esquece de declarar. Aconteceu também ano passado com um professor, até que ele teve um valor bloqueado na conta, não conseguiu receber o salário do município e estado até. Aí veio correndo, Cecília, faz minha declaração, estou desesperado, porque eu não consigo tirar o dinheiro para pagar minhas contas. Mas, rapaz, aí foi aquela velha explicação, né, você sabe que você está obrigado a declarar imposto de renda, você tem um rendimento alto, um rendimento bom, e não declara, aí vai pagar a multa, ainda vai pagar... Enfim, ele pagou mais de 5 mil só de multa, não pagou só os 165,74, não. Ele pagou também sobre o imposto devido. Então, é bom atentar para esse valor da multa, porque muitas pessoas acham que é só 165,74, pronto e ponto. E não é. Incide também sobre o imposto devido, né? É porque eu devo declarar, né, algo bem simples, por planejamento pessoal, e para ter a manutenção do nosso CPF ativo, para receber restituição do imposto de renda, para demonstrar a questão também de financiamento junto aos bancos, de requerer linhas de créditos. É a nossa renda, é a renda da pessoa física que tem um rendimento, que tem seu rendimento tributável e que está obrigado a entregar a declaração. Se não envia, CPF vai estar com pendência, depois de toda forma, vai ter que enviar a declaração, vai ter que pagar a multa, então tem que enviar, principalmente por planejamento pessoal. Quem quer viajar para o exterior, quem já viajou sabe. Daniel até acredito que já viajou, Daniel sabe que para viajar lá, quando a gente vai tirar o visto, eles pedem nosso imposto de renda, ou um prolabore, quem é sócio, enfim. Mas o imposto de renda é algo que eles, quando verificam, já liberam visto mais fácil. Então, é mais bem visto quem declara imposto de renda. E questão de crédito, o score, nosso score para um banco, ele melhora, posso dizer que 70% quando nós declaramos imposto de renda. Por quê? Lá no nosso imposto de renda vai conter os bens. Então, o banco vai saber quando a Cecília tem capacidade, se ela não arcar com determinado capital de giro, que porventura venha a pegar, quanto ela tem de bens que o banco possa vir a penhorar, a pegar como garantia até, né? Então, é um ponto que também seria para uma visão de um planejamento até empresarial. Então, é bom atentar também para isso. O que devo declarar como bens? Tudo, tudo. Até um terreno, eu vou até olhar para vocês. Até um terreno que nós compramos na Morada da Paz. Nós temos que declarar, porque é um bem. Então eu assim, de tanto eu estudar a questão do imposto de renda, eu questionei com o Aguinaldo. Eu disse, Aguinaldo, todo mundo conhece o professor Aguinaldo, né? Grande Aguinaldo. Eu disse, quando nós compramos um terreno no Morada da Paz, ele é um terreno. Então, independente de ser para outro fim, mas é. Então, nós devemos declarar ou não? Ele, com certeza, Cecília. Eu digo, eu não colocava não, depois passa a incluir. Aí eu fiz a retificação incluindo, então é um ponto que nós também devemos atentar. Todo bem deve estar contido na nossa declaração. Aplicação, carro, imóveis, móveis, terrenos. Aí eu faço muitas declarações de pessoas assim com uma certa idade.
o que é que eles costumam fazer? Querem não colocar um terreno que tem na praia, um terreno que tem no interior, porque acham que não é necessário. Aí, quando essas pessoas vêm a óbito, é que fica aquele, e agora? E com o que é que eu faço aquele terreno? Não estava contido na declaração. Então, é bom nós, como contadores, e vocês, como futuros contadores, estudantes da contabilidade e administração, vocês atentarem para os seus clientes inserir todos os bens. Alguns, principalmente, não sei porquê, mas eu sinto assim, que os de mais idade, eles não querem colocar todos os bens. Aí eu converso, repito 1, 2, 3 vezes, até que eles entendem e incluem. Então, ainda tem isso. Eu acredito que o que eu tinha para falar seria basicamente isso. Trouxe algumas novidades da declaração desse ano. Vou só dar, para terminar minha fala, eu vou mostrar aqui, basicamente, rapidinho, a tela do imposto de renda. Rendimentos tributáveis, eu já falei o que é. Nós temos 3 tipos de rendimentos, né, que é o tributável, o rendimentos acumuladamente na fonte, e os isentos e não tributáveis. Os acumuladamente, eles são aqueles rendimentos cuja pessoa tem o direito de receber, tinha aquele direito de receber, sendo que não é daquele exercício. Por exemplo, uma pessoa tem um valor a receber da prefeitura de Natal. Vamos supor que seja alguma cálculo trabalhista, um exemplo, hora extra. Está cobrando hora extra do Estado, da Prefeitura, enfim. E não é daquele período, não é desse ano de 2020. Aí ela entra na Justiça para requerer essas horas extras, a Justiça deu causa ganha para a pessoa, ela vai receber, só que é referente a anos anteriores. É referente a 2019, é referente a 2017, 2018, enfim. Então, tem que ser declarado em rendimentos acumuladamente e não tributáveis. Por quê? Porque tributáveis são só os rendimentos do ano corrente, acumuladamente anos anteriores. Isentos e não tributáveis, também anos correntes. Eu vou demonstrar para vocês só a tela do imposto de renda, o passo a passo inicial, quando vocês baixa o programa e abre a declaração, vocês vão preencher o normal do imposto de renda, né? Aí, clica na declaração de ajuste, depois preenche o CPF da pessoa, o nome, se for iniciar a declaração do zero, eu estou considerando que vai começar do zero, marca, né? Vai vir a mensagenzinha informando que deve ser preenchida, enfim. E vai preencher os campos aqui, do lado esquerdo. A identificação do contribuinte, os dependentes, os alimentandos. Lembrando que um dos erros mais comuns, que eu preenchi como sendo minha, né? Um dos erros mais comuns que vem na declaração, em algumas declarações, inclusive eu peguei uma para retificar na Receita Federal, é que o pai pagava a pensão e incluía a filha como dependente. Só que quem paga a pensão tem que incluir no campo alimentando-os. Então, vejam só, quando a pessoa paga a pensão, não inclui como dependente, vai incluir como alimentando-os. E o pagamento, sim, ele vai poder abater do seu valor devido de imposto de renda, se assim tiver. Aqui eu trouxe as telas básicas, imposto de renda. O que eu tinha para trazer para vocês era isso. Qualquer dúvida, nós estamos aqui para saná-las. Daniel, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que foi bem apresentado. Acho que realmente agora a gente vê as dúvidas, né? Que acho que vão surgir muitas. Aproveitar aqui que eu não falei ainda, dar boa noite para todo mundo. Agradecer a oportunidade de estar aqui, presente, compartilhando, conversando, discutindo, debatendo, batendo esse papo que para um crescimento maior do nosso conhecimento, né? É sempre bom
externar o que a gente sabe e sempre aprender mais também com os outros. Eu vou acrescentar mais algumas coisas que eu vi de novidade esse ano, né? Ano passado, os criptoativos, eles eram declarados em outros, né? Aí, esse ano, a Receita Federal ela acrescentou 3 campos na ficha dos bens e direitos, né? Os bens a declarar, onde nós podemos declarar os criptoativos já divididos. Então, assim, eu sei que é algo que não é tão comum, mas também é bom nós estarmos trazendo. O e-mail e celular, né, foi acrescentado na Receita Federal e eles deixaram também dito na declaração já continha, né, já possuía, ainda a gente consegue enviar sem, pelo menos sem o e-mail consegue enviar, mas eles já informaram que vão estar fazendo uso do e-mail e do celular para qualquer informação que venham enviar. Vamos às dúvidas, né? Boa noite a todos, novamente. Parabéns pela explicação aí, né? Por enquanto, temos a pergunta aqui de Tiago Santos. Ele perguntou o seguinte: quando você tem um dependente que recebeu o auxílio, mas você optou pela declaração simplificada, precisa colocar esses rendimentos? Sim, precisa colocar todos os rendimentos, sejam eles tributados ou não tributados, isentos, tributado exclusivo na fonte, todos os rendimentos devem ser declarados, independente da forma de opção da declaração. A declaração simplificada ou a declaração completa, o que diferencia é a forma de cálculo do imposto. Não é o que precisa ser declarado. Nas duas declarações precisa ser declarado a mesma coisa. Todos os rendimentos, todos os bens, tudo tem que ser declarado de forma igual. A única diferença é que, na simplificada, a Receita Federal vai fazer um cálculo de uma dedução de imposto de renda simplificado e vai chegar a um cálculo do imposto que normalmente vai dar um valor a restituir ou um valor a pagar menor, e na completa ele vai abater todos os pagamentos que você fez durante o ano. Ok. Ana Júlia Rocha perguntou: conta fácil, precisa declarar imposto? Conta fácil? Fácil. Creio que seja algum tipo de aplicação, né? Não, é aquelas contas que são criadas agora pelos bancos, tipo Caixa Econômica, só não tem conta e cria-se a conta fácil para receber os auxílios. Se tiver tido saldo no final do ano, precisa sim ser declarado, porque ela também é considerada como uma conta, é como um bem. Então, teve saldo, tem que ir na declaração. O Rodrigo Marques está perguntando aqui: por que o auxílio emergencial deve ser declarado? Pelo que vi, quem recebeu esse benefício são pessoas físicas de baixo poder aquisitivo, mas o governo considera rendimentos tributáveis na condição de pessoa jurídica. Eu acho que ele confundiu pessoa física com jurídica aí, mas fica aberto para vocês aí. É porque, assim, o auxílio emergencial, ele é um rendimento tributável, né? Então, o rendimento tributável, muitas pessoas receberam indevidamente, isso é fato. Então, que foi o que o governo disse, de acordo com o parágrafo 2º, letra B, né, da lei do auxílio emergencial da 13982 de 2020, vocês terão que realizar a devolução. Quem recebeu rendimento superior àquele limite dos 22.740 e pouco, né? Então, quem recebeu acima tem que devolver. Aí ele é um rendimento realmente tributável e que é considerado recebido de pessoa jurídica porque tem um CNPJ vinculado, né? Vai ter um CNPJ vinculado para pagamento desse rendimento, que é o do Ministério da Economia, não é isso, Daniel? É do Ministério da Economia, né?
É uma coisa que precisa ficar claro, muito tem se falado também no benefício emergencial, que são as pessoas que estão recebendo, mas tem também aquele benefício que está sendo recebido do governo, por quem teve redução de carga horária, por quem teve suspensão no contrato de trabalho. Então, esses rendimentos também são considerados como rendimentos tributáveis, eles têm que ser declarados no imposto de renda. Todo rendimento recebido por pessoa física, ele é passivo de pagamento de imposto de renda, exceto aqueles que na própria lei já diz que é isento, né? Então, receber precisa declarar. E o que o governo está dizendo, ele não está dizendo que as pessoas agiram de má fé e agora tem que devolver. Ele está dizendo que, se você recebeu rendimento tributável acima de 22 mil e alguma coisa, não sou muito bom dos números mínimos, não, você tem que ir e devolver. Por quê? Porque 22 mil era uma renda que você conseguiria viver bem durante o ano, comparado com outras pessoas que não tinham nada para viver durante o ano, que realmente precisaria ter recebido esse auxílio emergencial. Então, ele não está nem dizendo que você recebeu indevidamente, que você fez por maldade. Ele está dizendo, pronto, lá quando começou a pandemia, você pode ter ficado desempregado, né, numa situação daquele momento, ser prestado do auxílio emergencial. Foi lá, fez a inscrição, recebeu o auxílio emergencial, R$600 por mês, de forma justa, honesta, como deveria ter sido, mas graças a Deus, depois de um período, você conseguiu um emprego que está lhe pagando bem, e você teve durante o resto do ano essa renda maior do que isso. Então, o governo está dizendo o quê? Me devolva, porque você foi beneficiar, mas agora você tem condições de devolver, para que eu possa pegar esse dinheiro e aplicar e investir no novo auxílio emergencial que estou fazendo esse ano, para pagar para quem realmente merece, para quem realmente está precisando. Que fique claro, não defendo partido nenhum, eu não estou defendendo nem prefeito, nem governador, nem nada. Mas eu estou defendendo qual foi a ideologia da criação da lei. Exatamente. Inclusive, já completou, o coordenador o Rodrigo Marques, ele completou, o governo dá e pede de volta. Esse leão é fantástico. Mas não é, Rodrigo, é como o Daniel bem colocou. No início da pandemia, a pessoa poderia realmente ter ficado sem renda. Tipo, algumas pessoas de bares, restaurantes, a parte turística foi muito afetada no início. Então, algumas pessoas realmente precisaram dos auxílios. Mas depois deu uma alavancada. Foi perceptível isso, que é tanto que nós, como contadores, foi constatado agora em janeiro que houve um crescimento, né, comparado ao ano anterior. Então, assim, o governo deu, sim, porque naquele momento determinadas famílias estavam precisando. Mas a economia foi se restabelecendo, digamos que nós fomos nos adaptando, as pessoas foram adaptando a nova modalidade de trabalho, foram gerando novas rendas e foram tendo novos rendimentos. Então, quem recebeu acima dos 22.700 e pouco, já dá uma renda superior a 1.800 ao mês. Então, é injusto para aquelas pessoas de baixa renda, que realmente não tinham renda, o governo suprir para essas pessoas que tiveram a renda superior, né? E desamparar as pequenas, entendeu, Rodrigo? É basicamente isso. Só um adendo aí, nessa questão dos 22.847,76. Isso. Vamos aceitar que é somando com o auxílio que a pessoa, o dependente, recebeu, né? Porque às vezes é 18 mil e recebe 6 mil de auxílio. Lembra, eu posso receber 18, eu estou isento, não, mas pegou os 18, mais os 6 do auxílio, aí está obrigado a declarar, inclusive a devolver. Não é isso? Exatamente. Continuando aqui, Iago Emanuel Guimarães está perguntando aqui. Quando negociamos em Bolsa de Valores, mas a empresa ainda não nos enviou o informativo de rendimento, como proceder junto ao imposto de renda? Declaro as ações, mesmo sem informar os rendimentos? Nesse caso, precisa sim que seja declaradas as ações. Na verdade, as ações, ela é bem mais complexa do que só pensar no informe de rendimento.
O informe de rendimento das ações, ela não vem todas as informações que precisam ser declaradas. Na verdade, você que é investidor de ações, precisa fazer o controle em planilha das ações que você adquire, das vendas, fazer todo esse acompanhamento, inclusive o recolhimento do imposto pelo ganho, quando ultrapassar o valor de venda de ações acima de 20 mil no mês. Então, esse acompanhamento precisa ser feito pelo próprio operador da ação. A maioria das ações, elas não enviam informe de rendimento sobre isso. Elas enviam informe de rendimento dizendo se por acaso a ação pagou juros sobre capital próprio, se ela pagou algum dividendo, ela envia essa informação. E aí, as operadoras das ações, normalmente é um banco tipo Banco Bradesco, você entra lá, você tira essa informação. E aí você vai ter que procurar exatamente a operadora por onde você transita essas ações para poder solicitar essa informação. O nosso coordenador, o professor Domingos, agradece ao professor Erivan Borges e a todos que compõem o nosso CRCRN pela indicação dos palestrantes dessa noite, uma palestra de tema de tão atual e relevante, né? E vou aproveitar o ensejo aqui de professor Domingos, agradecer ao presidente do SESCOM, Pedro, né? Que também indicou nosso amigo aí, Daniel, e foi uma grata e belíssima escolha, certo? Por sinal. Agradeci também no chat, professor Dinarte. Agradeci ao SESCOM pela indicação do professor Daniel. Não, eu agradeço os agradecimentos, né? E fica à disposição. A gente está aqui realmente para contribuir, como o SESCOM também, poder estar contribuindo com a classe, poder estar contribuindo com as empresas contábeis. Continuando as perguntas aqui, Jean Lima. Onde e como devemos declarar as criptomoedas, a onda do momento? Realmente é a onda do momento. As criptomoedas são bens, né? Então, vai ter que estar no campo dos bens e direitos. Aí foram criados, tínhamos que declarar como outros, mas agora foram criados 3 novos códigos, o 81, 82, 83, salvo engano, não é isso? Deixa eu só confirmar que eu tenho... Não, 81, 82 e 89. 81, criptomoedas com Bitcoin e assim sucessivamente. Então, nos bens, vai detalhar lá. Aí, lembrando que vou também fazer uma junção na pergunta anterior, das ações. Quem opera em bolsa, mesmo que foi para teste, tem que estar planilha de controle, tanto as criptomoedas, tudo. Por quê? Porque essa planilha de controle tem que ser mensal, para saber se houve ganho ou não na ação. Aí, quando chega no final do ano, agora, as pessoas costumam ficar esperando informe de rendimentos. Mas o informe só vai vir dizendo quanto você tem lá de ações. Não vai vir mostrando o seu ganho efetivo sobre cada ação. Por exemplo, eu compro a ação a R$10, vendo a 25. Eu tive um ganho de 15. Então, é uma receita que vai ter um rendimento tributável, que vai ter uma arrecadação de imposto. Então, esse controle, quem faz somos nós, pessoas físicas, nós, contadores, se a pessoa física investe, não tem habilidade, não entende de ações, então tem que procurar um profissional da contabilidade para poder auxiliar, para depois não ter problema e cair em malha. Isso, e outra coisa importante também da criptomoeda, ela funciona exatamente como ações. Então, você também, se teve o ganho no resgate da criptomoeda, precisa declarar lá também como se fosse um ganho dessa operação. E outra coisa também que é importante falar em relação aos ganhos, é que quando eu tenho investimento em fundos, que também funciona como se fossem ações, em ações e criptomoedas, eles são calculados da mesma forma, mas eles têm que ser calculados separados. Digamos, se eu tiver uma perda numa venda de fundos, eu não posso compensar com o meu ganho da venda de ações, tem que ser operações separadas. Isso. Tiago Santos voltou aqui falando. Minha pergunta sobre colocar ou não o rendimento do dependente na opção da declaração simplificada é porque se eu excluir o dependente ou não, vai dar a mesma coisa, que não existirá abatimento. Eu creio que
O ponto que ele quer chegar é o seguinte, pelo que eu estou notando aí, ele fez uma declaração de uma pessoa que tinha um dependente para ter o abatimento como dependente, né, e suas despesas como também do dependente, e teve a surpresinha, né, do auxílio emergencial, ter que devolver. Então ele está perguntando aí se retirar o dependente e fazer uma retificadora como uma declaração simplificada. Talvez a pergunta dele seria que excluiria a obrigatoriedade da devolução do auxílio, já que não vai aparecer mais como dependente e a pessoa está desobrigada a declarar? Eu, assim, sendo bem sincero, eu não tive esse caso, certo? Eu entendo que a Receita Federal não vai deixar você excluir o dependente quando gerou a guia para recolhimento do auxílio emergencial, porque ele vai estar entendendo que você vai estar burlando. Se você já declarou que ela é dependente, como é que agora não é mais? Só porque teria que pagar? Então, eu acho que talvez ele não deixe excluir, mas eu não tive nenhum caso desse, não consegui ver. Mas a pergunta dele faz sentido. Por que eu vou declarar se não vai abater? É importante essas informações, porque assim, não é porque não vai abater que eu não preciso declarar, porque, digamos, pode ser que como até a Cecília falou, quando você vai fazer uma viagem internacional, você precisa da declaração do imposto de renda. Então, digamos, se você vai tirar um visto de um filho seu para ele viajar para os Estados Unidos, e você diz que ele é seu dependente, eles vão precisar do documento do seu imposto de renda dizendo que ele é seu dependente do imposto de renda. Senão ele não vai conseguir fazer esse vínculo. Então, ele não vai conseguir liberar um visto para você viajar. Então, é importante fazer a declaração conforme realmente aconteceu, como é a operação. Não ficar tentando ver uma forma de se pagar menos impostos. Claro que deve se procurar uma forma de pagar menos impostos, sempre. Mas sempre desde que faça informações corretas. Não omitindo informações. Porque, complementando só o que a resposta de Daniel, né? É porque, assim, quando o governo instituiu o auxílio emergencial, ele deixou claro que eram para as pessoas que possuíam baixa renda. Ou seja, rendas abaixo de R$600. Ele estipulou, né, a média de R$600 por pessoa. Então, a renda média de R$600. Aí a pessoa... Um exemplo, na minha casa, sou eu, meu pai e minha mãe. A nossa renda ultrapassa. Aí, se eu recebo auxílio emergencial, tá nítido que eu tenho que devolver. Né? Então, por exemplo, se eu coloco, porque puxo meu pai para minha declaração, porque eu coloco ele como meu dependente. Aí eu recebo também o auxílio. Ou meu pai recebeu o auxílio, né? Fica melhor para entender assim. Aí esse ano eu vou e tiro meu pai da declaração porque ele recebeu o auxílio. Mas eu não tenho uma renda superior do que o governo pré-estabeleceu na Lei 13.982. Ele não disse que a renda seria a média por per capita, né? Foi bem batido isso. Seria um valor médio por pessoa da residência. Então, nesse ponto, o que a gente atesta? Que aquela pessoa que declarou, que fez a declaração, ele estava capaz de manter toda a sua família. Então, aquele filho, aquele pai, aquela pessoa que recebeu o auxílio indevidamente, mesmo que se retire da declaração, ele pode até retirar, mas, no meu ponto de vista, o Ministério da Economia passar um pente fino, ele vai verificar que naquela residência havia uma pessoa com capacidade de arcar com as necessidades básicas da família e que essa pessoa não deveria ter recebido auxílio emergencial e solicitaria a devolução desse valor. Então, não sei se ficou bem claro, mas eu tentei explicar mais nítido, porque, assim, a lei ela é clara, que é para as pessoas de baixa renda. E se uma pessoa ultrapassa o limite de 28.800 e pouco, então quer dizer que ela tem uma renda que dá para suprir com a família, né? É um jeitinho brasileiro que está sendo dado, mas que lá na frente possa ser que ainda venha responder, né? Porque são 5 anos para responder na pessoa física no imposto de renda, entendeu? Então, assim, espero que vocês tenham entendido. Se não, bota no chat, ou que nós tentamos esclarecer melhor. Exato, é só para complementar um pouquinho. Essa situação também aconteceu no nosso NAF. Sim.
colocou os dependentes e todos os dependentes dele receberam R$ 3.000. Ele teve que devolver R$ 9.000. Então, aí ele ficou desesperado, que não tinha dinheiro, perguntou se parcelava, não parcela, né? Aí veio onde a gente foi consultar e praticamente não tem em canto nenhum essa situação, né? Então, o que foi feito? Conseguimos fazer uma retificadora, mas deixei bem claro que a partir do momento que ele declarou os dependentes dele e os dependentes tiveram o auxílio emergencial e teve a obrigatoriedade de devolver, ali por já ter sido enviado uma declaração, ali já é uma confissão de dívida, né? Então, disse a ele que, mesmo que retificou, porque retificando, já que a Receita permitiu, deixe do jeito que está, sem os dependentes, mas eu aconselhei, inclusive mandei e-mail para ficar documentado, até para evitar futuros aborrecimentos, né? Porque daqui a 5 anos, quando vier cobrar esses 9.000 corrigido com multa, né? Aí vem a dor de cabeça. Então a gente deixou documentado por e-mail onde existe a obrigatoriedade da devolução, até porque ele confessou essa dívida, né? Que ele vai ter que devolver. Então, para complementar essa questão aí do auxílio, Tiago Santos fez uma pergunta aqui, mas eu não entendi não, Tiago. Se você puder melhorar um pouquinho. Você pega o SEI, o extrato, então, por enquanto, vou esperar a Tiago esclarecer um pouquinho essa pergunta aí. Maria Maiara, como funciona a questão dos dependentes? Tá bem vaga nessa pergunta, mas vou tentar ser. Os dependentes, como é que funciona? Se você inclui um dependente, ele não tem renda, você vai possuir um abatimento, né? Do seu imposto de renda, de 2.200 e pouco, salvo engano, 2.272, por cada dependente. Agora, se ele possui renda, o que vai acontecer? Você inclui o dependente e também traz a renda dele, porque é um rendimento tributável. Independente, eu como titular estou fazendo minha declaração, aí vamos supor que eu coloco meu filho como dependente, então eu tenho que trazer os rendimentos dele. Se ele realmente ele está trabalhando, ele está estagiando, ele tem um rendimento, e nós temos que estar incluindo. Tem um abatimento, mas também temos que levar não só para abater, mas também, não só para deduzir, mas também para somar no cálculo do imposto, todos os rendimentos. Acredito que era isso a pergunta. Rodrigo Marques perguntou aqui, qual a melhor forma de declarar, simples ou completa, para o contribuinte? Depende. Não existe regra. Não existe regra. Eu me surpreendi esse ano. Para mim, sempre era assim. Se eu só tenho uma fonte de renda, para mim sempre ia ser melhor a simples. Se eu só tenho uma fonte de renda, não tenho despesa médica, não tenho escola, não tenho nada disso. Para mim sempre ia ser. Esse ano eu peguei uma declaração para fazer que só tinha uma fonte de renda, não tinha pagamento de nada e ficou melhor pela completa. E aí eu fiquei tentando quebrar a cabeça para entender. Aí eu fui ver, porque ele tinha começado a trabalhar no meio do ano, tinha tido mais retenção. Então isso depende muito. Precisa fazer. A regra é, lança no programa, que o próprio programa ele faz os cálculos, se é melhor simples ou se é melhor completo, e você faz só a opção de qual está dando menos imposto a pagar ou mais a restituir. Rodrigo colocou tudo no Brasil é variável. Tiago Santos aqui, esclarecendo a pergunta dele. Quando você investe na Bolsa, existe um portal que se chama SEI, onde possui todas as suas operações, caso você não tenha o controle para realizar a declaração de imposto de renda, pode recorrer a ele? Eu ainda não olhei, Tiago. Ele está dizendo o seguinte, que tem um portal chamado SEI, onde tem todas as informações das aplicações da Bolsa dele. E já que não tem o comprovante de rendimento, né, anual
das aplicações, se ele pode recorrer às informações desse portal. Sim, Na verdade, ele vai ele precisar ir por onde é administradas as operações dele. O site, a plataforma, o banco, onde administrar as operações dele, ele vai lá ter o informe de rendimento. Cada um vai ter um jeito diferente de tirar. Normalmente, eu vou lá e coloco o informe e ele aparece a opção. Todos os bancos eu vou lá em busca, informe, e ele aparece a opção de um monte de forma de rendimento. Realmente, dessa plataforma SEI, eu nunca vi, desse portal. Eu também não conheço essa plataforma. Mas ele falou que investe, né? Ele colocou aqui que eu pratico o banho, eu não sei a pronúncia em inglês, sabe? Ele hold. Então, ele compra e mantém. Ele compra ações para manter. Tiago coloca no chat. Então, você está afirmando que possui esse portal, que você faz essa análise por lá, é isso? Das suas? É isso mesmo, professora. Nossa. É porque eu confronto, né? Eu faço o confronto dos dados da minha planilha, porque de vez em quando a gente esquece de fazer algum controle, né? E esse portal é um portal da própria bolsa. Ela registra todas as informações que foi operado, né? Se você vendeu, comprou, o período, o mês, então ele registra tudo lá. Aí eu faço o confronto da minha planilha junto com esse portal. Sim, entendi. Pronto. Aí uma coisa importante também, que falou, pelo que eu entendi, esse portal, ele confronta tudo que é operado na Bolsa do Brasil. Existem pessoas que têm ações que são operadas em bolsas fora do Brasil. Não vai precisar ter esse controle de cada uma dessas ações, também das bolsas fora do Brasil, que tem que também declarado no imposto de renda. Uma coisa que eu dou muita orientação também aos meus clientes, que é importante declarar as ações lá em bens e direitos, para no caso de uma sucessão, digamos, a pessoa vai e morre. Se ele não tiver declarado lá no imposto de renda, os herdeiros não vão descobrir nunca que essa pessoa tem essas ações, e não vão poder ir nunca atrás desse direito delas. Então, se não tiver lá declarado, porque é praticamente como se entrasse assim no meio do nada, no meio de um furacão, essas ações, e ninguém acha depois. Então, você precisa realmente ter esse controle, porque você não vai conseguir... não é como faleceu, vai nos cartórios e tira a certidão, descobre o que é que tem lá. Você não vai conseguir entrar lá na bolsa, tirar um relatório e descobrir o que é que seu pai e sua mãe tinham lá declarado. Não vai precisar realmente que se tenha isso no imposto de renda para poder requerer o seu direito. Carlos Paiva pergunta aqui, em relação aos JCP, creditados e não pagos, como devo declarar? Lá em bens e direitos, você declara também, se eu não me engano, é o código 99, que é de outros, e aí você descreve, juros sobre tal capital próprio recebido de empresa tal, e coloca o valor. Saldo anterior e saldo atual, se tiver. Grace Mas juros sobre o capital próprio não é rendimento sujeito a tributação exclusiva, não? Rendimento sujeito à tributação exclusiva, sim. Mas ele pode acontecer dele ser creditado, digamos, você tem o direito, mas você ainda não recebeu. Ele já foi tributado, você vai declarar lá em rendimento, sujeito à tributação exclusiva, digamos, R$100, que foi o valor, mas você não recebeu esse valor, então você tem que declarar lá no bem e direito que você tem direito a receber esse valor, para que no próximo ano, quando você receber, você consiga justificar de onde veio esse valor. É tipo quando nós temos uma ação judicial, que nós temos que mencionar que nós temos aquele direito a receber. Então, vai estar lá nos bens a mesma coisa dos juros. Creditados e não pagos. A Grace Kelly pergunta aqui, tem todas as informações, não é nem me perguntando, está informando aqui, né? Tem todas as informações no canal SEI de compra e venda respectivos valores. E um resumo anual. Então, isso aí já é para a questão mesmo do portal que a gente estava falando, né? Silas também. SEI é o canal eletrônico do investidor. Acho que a melhor forma de obter as informações é pela corretora. Tá? Complementou aqui Silas. Grace Kelly voltou mais uma vez e disse
Mas o mais interessante realmente é comparar com a sua planilha. Então, a gente está vendo que tem um bocado de investidor aqui, né, na sala. Davi Andrade. Em caso de apostas esportivas feitas fora do Brasil, é necessário, como foi dito no início, declarar todo mês? De apostas esportivas. Você já pegou algum caso desse, Daniel? Eu confesso que eu preciso entender melhor o que seriam essas apostas esportivas. Porque a gente tem Entendeu? que entender qual é a origem dessas apostas. Exato, porque tem que até saber No caso, você aposta, vamos lá, Davi, você está apostando e teve um recebimento, você teve um retorno, como se fosse, você apostou R$100, ganhou 1.000, é isso? Seria isso, tá vendo? Se for como pessoa física, eu entendo que ele vai ser tributado a carnê-leão. Exatamente, mês a mês. Mês a mês. Se já tiver tido algum imposto retido lá e o país tiver acordo de não tributação com o Brasil, aí você abate o imposto que já foi pago lá e paga só a diferença. Exato. Enquanto não chega nenhuma pergunta aqui, vou citar alguns pontinhos. Um ponto que sempre acontece, não sei se já aconteceu com vocês, é quando tem o marido e a esposa, né? E o plano de saúde é descontado em folha de pagamento de um, né? Aí sempre tem um que pergunta, embora que eles façam as declarações separadas, por exemplo, vem descontado no salário da esposa. Ele pode declarar como abatimento na declaração dele, mesmo sendo descontado no salário dela? Deve. Inclusive, deve ser nele e não nela, porque o beneficiário do plano é ele. Acontece, nesse caso é mais difícil de acontecer, mas acontece muito quando você toma serviços médicos particular, que você vai na clínica e, digamos, eu pago a consulta do meu dependente, a nota fiscal sai no meu nome, mas a consulta é no nome de outra pessoa, de João. E aí, quem deveria declarar seria João. Eu declarei para o meu dependente, eu posso declarar. Atualmente, no momento que a Receita vai fazer o cruzamento, muitas vezes ela se perde, e aí até ela considera, se você declarar como se fosse despesa sua, ela não está negando, mas está errado. É tanto que no informe de rendimentos vem separado, né, os nomes. Exato. Então, para que seja vem separado por nome, por CPF e o valor de cada pessoa, quanto cada pessoa pagou. Outro ponto aqui, enquanto a gente está esperando mais perguntas, com relação ao que foi falado, né, que a pessoa física que tem rendimentos, né, por exemplo, tem a maquinetazinha, vende alguma coisa por fora, tem que pagar o carnê-leão mensal, né? Mas aí a gente tem que orientar a questão daquele, se caber, né, aquele programa caixa da Receita, né, onde é calculado as despesas também, não só o rendimento, porque a informação ficou como se, eu faturei 5.000, eu vou ter que pagar o carnê-leão em cima de 5.000. Mas se preencher aquele programazinho novo no caixa, entram as despesas, algumas despesas que a Receita permite a diminuição do cálculo do imposto, não é isso? Isso, e precisa analisar também o tipo de receita que você está tendo, se a receita permite que tenha dedução, porque não são todas as receitas que você pode deduzir as despesas de livro caixa. Então, precisa ter esse cuidado de analisar isso também. Exato. Então, achei interessante jogar essa fumacinha no ar aí para a gente também pesquisar, né? Porque tudo é legislação, né? Uma coisa também interessante em relação a isso é que é muito interessante. Mas eu recebi, tenho que tributar. Para a Receita Federal, não importa a origem do dinheiro. O que importa é que se você recebeu, você tem que pagar imposto de renda. É uma coisa que eles até citam muito como exemplo. Um traficante que vendeu droga, ele recebeu dinheiro, ele tem que declarar o imposto de renda e pagar. Se foi de algo ilícito, ele vai responder criminalmente por isso. Mas para a Receita Federal, para ficar regular, ele tem que ir lá e recolher o imposto de renda para a Receita Federal. Matheus Lima está perguntando aqui. Quando se recebe herança,
e esquece de declarar, só adiciona no próximo ano ou tem que fazer uma retificadora, né? Complementando a pergunta dele. O imposto de renda ele é sempre na origem do fato gerador. Então, se recebeu em 2020, tem que declarar em 2020. Se recebeu em 2019, 2019. Então, sempre no ano do recebimento. Se esqueceu, vai ter que declarar lá atrás e pagar a multa. Tem que pagar a multa. Uma coisa importante também é a seguinte, é justamente do jeito que a Cecília está dizendo, mas, esqueci de declarar, quer declarar só esse ano. Posso? Pode, mas a Receita pode ir e pode cobrar, entendeu? Ela pode querer saber de onde é que veio esse bem, de onde é que veio isso, para poder realmente justificar sua requisição de bem. Outra coisa importante em relação à herança, ou herança ou doação que seja recebida, existe um imposto estadual que deve ser recolhido, que é o ITCMD. Então, no momento que houve o inventário de dissolução, recebi R$1.000, eu tenho que ir lá e recolher o ITCMD 3% para o Estado, de acordo com a tabelazinha, né? Quando eu faço o imposto de renda, eu tenho que declarar lá que tive esse valor recebido. Se por acaso eu não tiver recolhido, o Estado não vai me cobrar agora, mas quando chegar no 5º ano, o Estado manda uma cartinha dizendo que você teve no imposto de renda uma doação recebida e que você não recolheu o imposto, o ITCMD. E aí cobra de você esse valor. Aconteceu isso com minha tia, Daniel. Aí ela disse, Cecília, o que é que eu faço? Eu disse, tia, pague. Ela doou um apartamento para a filha, né? Então, eu disse, a única coisa que cabe agora é o pagamento do imposto. Enquanto a gente espera mais perguntinhas, vou jogar mais uma fumacinha aí no grupo. Com relação ao MEI, né, que a gente sabe que tem vários contribuintes que chegam, que quer ter uma declaração de imposto de renda, até para ter algum documento a levar para o banco, né, para atualização cadastral, alguma coisa assim, até mesmo um pequeno empréstimo. E chegar, bota um valor que eu não chega ao limite de 28 mil, alguma coisa, que não seja obrigado a pagar imposto. Acontece muito isso, né? Aí quer que a gente jogue recebimento de pessoas físicas, mas esquece que tem um carnê-leão por trás, né, mensalmente, né? Que se a gente for por conta da planeta, é mais fácil, sai mais barato a gente fazer o carnê-leão retroativo do que arriscar uma possível multa, não é isso? Sim, com certeza. Isso, e uma coisa importante também é que dependendo do tipo de receita, você precisa declarar o CPF de quem tomou. Então, não é simplesmente chegar lá e declarar, né? Uma coisa que eu digo muito, graças a Deus, hoje em dia, ninguém mais me pede isso, porque eu já dei tantas respostas negativas que acho que o povo tem vergonha. Mas se chegarem me pedindo para fazer isso, sem me dizer de onde veio, eu digo que eu não declaro. Se ele quiser, eu ensino como a pessoa faz, ele vai lá e declara, mas eu não vou declarar, porque se tiver um problema lá na frente e vier atrás de saber, não foi eu que fiz, eu vou ter que responder de onde é que veio esse dinheiro, do que foi. Então, eu prezo muito pelo que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo, eu preciso saber de onde veio. Exato. Né? Para que eu possa tomar a decisão de fazer ou não. Digamos, é um dinheiro que foi ilícito, não sei o quê, tudo bem. Me conte que eu tomo a decisão se eu vou fazer ou não vou fazer. Mas declarar, não, eu recebi, colocar aí de qualquer jeito, eu não faço. É complicado, realmente. Matheus Lima, a pessoa que faz movimentação de dinheiro de familiares na sua conta bancária, deve-se atentar a algum ponto, guardar dinheiro para a família, por exemplo? Então, eu entendi que ele está guardando o dinheiro para a família na conta dele e não tem como comprovar a origem, né? Sem ter que dizer que foi do pai ou da mãe, né? O que acontece, Matheus? Muitas pessoas costumam emprestar, vou adentrar em cartão de crédito para depois para a conta bancária. Costumam emprestar, antes bem mais, agora acredito que nem tanto, costumava emprestar muito cartão de crédito. E a movimentação alta, só que, por exemplo, a pessoa recebe R$5.000, tem um limite de cartão de crédito de 15, e faz girar aquele valor e no mês ele não paga 15 mil, sendo que a receita dela mensal é 5. E da onde vem os outros 10 mil?
Então, é perceptível que aí há o quê? Há uma receita omissa. Então, tem que atentar para isso, porque se você trabalha, recebe um salário, 2 salários, enfim, 5.000 reais, e você movimenta na sua conta bancária 15, 10, 15, 20, mesmo que não seja seu, mas está no seu CPF, no seu nome, está entrando na sua conta, é dos seus familiares, mas como é que você vai provar que é deles? Está no seu CPF, no seu nome. Então, você tem que atentar para quê? Só receber na sua conta o que de fato for seu, que de fato for tributável, rendimento tributável seu, porque todo rendimento recebido na conta, como eu falei no início, ele é uma receita. Ele é uma receita e nós temos que ter a origem desse dinheiro. Nós devemos saber a origem dele, porque se algum dia o governo federal vier questionar, nós sabemos qual foi a origem daquela movimentação bancária, entendeu? E só para complementar, né? Sabemos hoje em dia que movimentação a partir de 5.000 reais, o banco é obrigado a enviar mensalmente para a Receita Federal, né? Para dizer para o que for e para de onde veio esse dinheiro, né? É bom também abrir um parêntese, professor Leonardo, nessa questão, porque eu vou abrir um parênteses aqui para o MEI, mas dentro do imposto de renda. O que acontece? As pessoas costumam abrir o MEI, mas pega a maquineta na pessoa física, não abre a conta bancária, aí pega a maquineta na pessoa física, começa a movimentar a conta da pessoa física. Então, o MEI, ele só é tributável, ele só paga aquele valorzinho do DAS mensal, o 61, né? Se ultrapassar o limite, vai deixar de ser MEI, vai passar a empresa optando pelo simples normal, sem ser MEI, né? Por outro tipo de tributação. Mas, enquanto estiver no MEI e estiver recebendo dinheiro na pessoa física, ele vai estar trazendo para si um rendimento tributável no carnê-leão. Então, de cara, 27.000%. É melhor pagar R$61 ao mês ou pagar 27.000% do montante. Então, de cara, pagar os 61, né? Então, nós temos que atentar para isso. Vocês, alunos, também têm que estimular seus clientes, porque vocês estão na universidade, vocês podem ter clientes hoje, vocês já estão estudando ciências contábeis e administração, vocês podem ter clientes MEI, e é o primeiro ponto que vocês têm que explicar. Abrir o MEI, abra a conta pessoa jurídica e pegue a maquineta da sua empresa na pessoa jurídica, porque senão vai ser tributável no imposto de renda com rendimento de 27.000%, fora multas, juros, etc., né, quando não declara. Um dia desse eu estava nunca tinha visto isso acontecer, mas um dia desse eu estava na barbearia e tinha um cara comentando que ele faz intermediação de carro, ele compra e vende carro, né? Então, quem compra e vende carro movimenta muito dinheiro em conta, porque hoje entrou muito dinheiro, amanhã eu comprei o carro, vendi, no fim não fica com muito, né? Mas movimenta muito dinheiro na conta. E aí ele disse que foi chamado pela Receita Federal com auto de infração para ele pagar o imposto altíssimo, porque ele tinha essa movimentação grande na conta dele e ele nunca declarou nenhuma renda. Então a Receita Federal chamou, tá lá, e aí ele disse, aí eu agora não tenho crédito em banco, não tenho crédito em canto nenhum por conta disso. Isso eu escutando, né, a conversa da barbearia, não estava nem participando da conversa, ele era conversando com outra pessoa. Mas aí eu fiquei pensando, realmente, e é como o professor Dinardo disse, os bancos passam essa informação para a Receita Federal. Então, a Receita Federal faz esse controle de forma automática, não precisa mais ter um fiscal lá olhando e ticando, ver uma coisa com a outra. Eu vou também abrir outro parêntese para as pessoas ficarem com a pulguinha atrás da orelha também. PIX. Será que o governo foi criado esse PIX aleatoriamente? Né? Então, hoje as pessoas tudo é o PIX. Faz um PIX para minha conta. Grace já colocou, claro que não. Faz um PIX para mim. Só que muitas pessoas não declaram renda, teoricamente não tem renda, porque não declara, né? O governo não sabe da renda dessas pessoas. Mas elas estão esquecendo que o banco
vai estar enviando as informações mensalmente e os Pix estão lá juntos. O Pix que Cecília recebeu, o Pix que Cecília enviou, o Pix que Daniel recebeu, o Pix que Daniel enviou. Então, nós temos que ter também atenção para essa nova modalidade. Porque hoje o governo liberou, o Banco Central liberou, está deixando correr e está de olho, né? Mas um dia vamos cobrar também dos contribuintes que não declaram. Rodrigo Marques perguntando aqui. Justifica o contribuinte não enviar a declaração por falta de documentação ou é recomendável enviar nesta circunstância, mesmo que não tenha documentação? Documentação de quê? Tipo informe de rendimentos, né? Eu acredito assim. Eu tenho um cliente que ele está vindo muito aqui no escritório para que eu gere a declaração dele, só que ele não tem o informe, ele é do CIGEP. Tentou ir lá no órgão, não consegue, porque devido à pandemia é tudo fechado, né? E eles não têm acesso, são pessoas leigas, foi criado um e-mail por alguém, não tem a senha. E como declarar, como fazer esse imposto de renda? Só uma opção mais rápida para ser feita, foi o que eu indiquei a eles, ou o certificado digital, faz o certificado digital da pessoa física para que a gente pegue o informe, tentar pegar esse informe de rendimentos. Outro, ou nós como contadores façamos uma procuração e possa pegar esse informe para poder solicitar a receita. Então, só há essas duas opções. Se eu não tiver um informe, eu não envio. É o que eu disse para ele. Se eu me informo, eu não envio. Porque depois vão falar, Daniel enviou, foi Daniel que enviou minha declaração, eu caí em malha. Vai, Daniel, ajeita aqui minha declaração que eu caí em malha. Então, nós temos que nos atentar muito para isso. Ter os documentos comprobatórios para poder enviar a declaração. Se não, nem envio. Até ano passado, essa informação a gente só conseguia realmente através do certificado digital. Esse ano, eles estão disponibilizando para quem tem senha de acesso. Então, se você já transmitiu declarações onde você pode entrar no site da Receita Federal, fazer o código de acesso, e através do código de acesso, você consegue consultar todas as fontes pagadoras, todos os rendimentos que você tem. Você consegue baixar por lá. Outra coisa que eu também fazia quando não tinha essa possibilidade, não tinha certificado digital, eu transmitia a declaração dentro do prazo da declaração, e aí a Receita Federal processava, e aí ela já acusava uma divergência de receita, e aí ela me dizia qual era a receita. Aí eu pegava a informação, retificava a declaração ainda dentro do prazo, que não gera nenhuma penalidade, nem multa, nem nada para o contribuinte, e aí ela ficava como ok. Mas, digamos, faltou uma informação. Eu sugiro que transmita e depois que conseguir a informação, retifique. Porque aí você não vai ter a multa por atraso na entrega da declaração. Já livra a multa. E está atento com relação à malha fina, porque tem um período de você ajustar essa declaração, né? E isso aconteceu até comigo. Uma época eu mudei do imóvel que eu morava, e chegou a notificação lá. Aí, depois de 5 anos, foi que eu descobri que eu estava com uma pendência, uma declaração minha, pessoal minha até. Aí, uma multa, na época, que era de 5 mil, virou 25. Aí, eu fui atrás de fazer uma defesa, mas não cabia mais defesa, porque todos nós somos obrigados a ler o diário oficial. Essa é a justificativa deles. E está em lei, né? Então, a gente tem que ter muita atenção nessa questão de se vai cair malha fina ou não. A gente tem que estar sempre acompanhando para não se pegue de calças curtas, né? Hoje em dia também, quando você, digamos, fez a declaração desse ano, transmitir, se existe alguma pendência de declarações dos anos anteriores, no próprio recibo ele já identifica que existe pendência, da orientação de como você descobriu o que é regularizar. Também, se você tiver empregada doméstica e não tiver recolhido o E-Social da doméstica, ele também dá lá a pendência dizendo que existe. Se você tiver imposto a restituir e tiver social de empregado doméstico em aberto, ele também não restitui e dá a opção de você fazer a compensação, certo? E aí uma coisa que é importante alertar, que muita gente vai lá e dá apenas o ok para fazer a compensação. Sei que quando a Receita Federal ela faz a compensação da social, ela só compensa a parte que é federal, ou seja, o INSS. O FGTS não faz a compensação.
Então, você tem que ir lá na Caixa Econômica, fazer a guia e recolher a parte. Normalmente, eu oriento os clientes o quê? Gero a guia via o portal do E-Social, mando eles pagar e ele vai receber a restituição normal. Porque não tem perigo de lá na frente ele ter algum problema. Enquanto a gente não chega mais outra perguntinha, vou jogar outra fumacinha aqui, né? A questão do ganho de capital que a professora falou aí, se for o único imóvel, né, tem aquele período de 6 meses, você, assim, de vender, comprar logo outro imóvel, né? Aí, mesmo que tenha um ganho de capital, não é cobrado o imposto, não é isso? Isso, 180 dias é o prazo. Mas, então, na verdade, nesse caso, não é quando é o único imóvel. Na verdade, quando você vende um imóvel residencial e vai aplicar o valor na compra de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias e pode ser usado a cada 5 anos. O do único imóvel, se você só tiver um único imóvel, você pode vender e você não paga, mesmo não colocando. Esclareceu. E deixa eu trazer uma novidade do programa, né? Amanhã vai sair a nova versão do programa de imposto de renda, dia 29, né? Eles vão liberar a nova versão, onde os DARFs que estão vencidos até o dia 30 de abril poderão ser pagos até o dia 31. Então, amanhã eles vão estar liberando esse programa. Aí, os débitos que venceram, né? A primeira cota, quem enviou as declarações, os débitos até o dia 10 de maio pode colocar a primeira cota para débito automático. E após o dia 10, vai pagar no DARF normal, retirado lá no imposto de renda. A primeira cota e as demais, a primeira cota, no caso, que vai ser para o dia 30 de maio, né, último dia de maio, ser retirada, e o restante pode ser via débito. Então, amanhã eles vão estar liberando o programa. Hoje, se eu fizer a declaração, ainda vai ser para o dia 30. Então, quem fizer a partir de amanhã com o novo programa, já vai sair o DARF para o dia 31, e até o dia 10 de maio, a primeira cota pode ser debitada, pode ser solicitada para débito automático. Igual era no mês de abril, a regrinha foi para o mês de maio. Uma coisa que Cecília falou aí, e aí dando uma dica em relação ao débito em conta, né? Principalmente das outras contas. Se você estiver fazendo declaração para outras pessoas, para os seus clientes, eu já digo que a única opção de pagar parcelado é com o débito em conta. Porque aí eu registro o débito em conta, não tem problema de eu ficar, porque senão você tem que parcelado, acho que até 8 meses. E aí você fica, todo mês tem que gerar. Você esquece de gerar, o cliente esquece de lhe pedir, não paga, depois chega com juros e multa. Diga que a única opção é débito em conta. Você registrou lá, não tem problema de ter culpa para você. Exatamente, fiz isso esse ano, com alguns que ano passado optaram por fazer depois, né, do período. Eu digo, olha, corra porque só até o dia 10. E fizeram, e graças a Deus eles voltaram para o débito. Maria Maiara, se eu trabalho de carteira assinada e também sou MEI, gero uma única declaração incluindo os 2 rendimentos? Sim e não. Na verdade, o MEI tem a declaração do MEI que você vai ter que fazer, que é uma declaração, e na sua declaração de imposto de renda, você vai ter que colocar o rendimento do MEI que você recebeu, essa distribuição de lucro, como você tem recebido, e vai ter que colocar o rendimento do seu salário. Mas não é como se fosse rendimento tributado da pessoa física. É o rendimento do MEI que você já pagou imposto. Então, o que você recebe lá é como se fosse rendimento isento. Só para dar um adendo aqui nessa informação do Daniel, com relação para a gente jogar como isento, até para questão de jogar como prolabore, né? Uma parte com prolabore, reconhecer com prolabore, e o que sobra joga como distribuição de lucros para que fique isentos e não tributáveis. Mas isso aí só funciona para aquele MEI que é organizado, que paga o carnê-leão direitinho, né? Porque geralmente todo mundo pensa, eu tenho um MEI, eu vou fazer desse jeito, jogar como isento e não tributável. Lembra que tem que ser um MEI organizado, que tem tipo uma DREzinha, né? Para poder considerar como não tributável, isento, né? É bom a gente deixar essa situação aqui clara para todo mundo pensar, o meu MEI vai ser 100% isento. Não.
Tem uma parte lá que a gente considera como prolabore, que não é tributável, mas, e o resto como distribuição de lucros, mas em compensação, o MEI tem que ter a contabilidade toda organizadazinha e pagar os seus impostos direitinho, né? Isso. Exatamente. Grace Kelly, não sabia que tem a possibilidade de pagar os informes com o código de acesso. Obrigada. E a extensão. Então, por enquanto, não tem mais nenhuma pergunta. Tem sim, Linar, tem mais embaixo. Tem mais. A gente tem um monte. Desculpe, pessoal. Jean Lima. Tem muitos casos em que perdem o recibo do ano anterior. Tem algum problema se declarar o imposto de renda sem a numeração do recibo anterior? Ainda não é obrigatório, né, a inserir o recibo da declaração do ano anterior, mas você consegue enviar normalmente. Só dá mais trabalho se você precisar fazer um código de acesso, porque você precisa do recibo das últimas 2 declarações, aí você tem que ir atrás. Por isso que normalmente eu informo em todos, porque aí, caso venha precisar fazer o código de acesso, eu já tenho tudo num canto só. Rodrigo Marques pergunta: eu tenho uma maquineta de cartão e faço a movimentação não constante de valores, e sim em períodos, quando quero usar, e transfiro esse dinheiro para a minha conta corrente. No futuro, será que a Receita vem dar o bote de gato? É só ela querer. Se ela querer. Porque os Se ela bancos... acordar amanhã e disser, quero cobrar esse dinheiro, ela acorda amanhã e cobra, os últimos 5 anos. Imagine assim, os auditores da Receita falam, essa semana que vem, nós vamos fiscalizar só os empresários MEIs, só os MEIs, imagina aí. Né? Então, assim, os bancos já enviam automático as informações. Existe todo ano a Receita Federal, ela divulga, acho que é no mês de abril, se eu não me engano, março, abril, maio, é mais ou menos assim, qual vai ser o foco de fiscalização dela durante o ano. Então, ela divulga o que é que ela vai fiscalizar durante o ano nas pessoas físicas e nas pessoas jurídicas. Exatamente. Sila Jonathan pergunta aqui: pelo ECAC, consigo enxergar valores que, por algum motivo, deixaram de ser restituídos pela Receita Federal? Consegue, você no ECAC, você consegue verificar a declaração que foi enviada, todos os valores, os informes também de rendimentos, então você consegue pegar todos os valores lá. Por exemplo, às vezes aconteceu um caso com o meu cliente, ele fez a declaração dele, colocou o dependente e não colocou colocou o dependente e não colocou o rendimento do filho, ele caiu em malha. Aí, para descobrir do filho, eu tive que gerar a procuração eletrônica para poder pegar, porque eu não tenho o certificado dele, né? Então, eu gerei a procuração e consegui pegar o rendimento do filho. Esse ano, a pessoa, foi a nova modalidade também da Receita, foi a procuração eletrônica. Se o titular, ele tem a procuração eletrônica do seu dependente, ele já pode trazer automaticamente os seus informes. Então, veja que a Receita já está começando a amarrar o rendimento dos dependentes ao titular. Se a gente coloca o dependente, ele tem o informe, ele já consegue trazer automaticamente via procuração eletrônica. Marla Tessiano de Oliveira pergunta: meu primo está residindo no Canadá desde fevereiro de 2020, porém não fez a declaração de saída definitiva do país. Ano passado fiz a declaração dele e esse ano ele me procurou para realizar a declaração. Porém, a única operação que ele tem aqui no Brasil são repasses de dinheiro que minha tia envia. É necessário ou não fazer a declaração? Depende se ele estiver dentro de alguma das regras de obrigatoriedade. Agora, vale lembrar que, se ele está recebendo rendimento no Canadá e ele continua como CPF ativo no Brasil, ele tem a obrigação de declarar os rendimentos lá aqui e tributar. Do mesmo jeito que lá no Canadá, ele precisa declarar os rendimentos que ele tem no Brasil lá para o Canadá e tributar lá no Canadá.
Por isso a importância de fazer a declaração de saída definitiva. Porque ele não fez a declaração da saída definitiva. Aí, se ele fizer essa declaração, ele não precisaria trazer a renda do Canadá para cá. Mas quando ele não faz a declaração dele, quando ele não faz a declaração de saída definitiva e tem rendimentos lá no Canadá, é tributável aqui também. Por isso que é importante sair do país para vou morar fora, realizar a saída definitiva. Aí ela está informando aqui, a professora Marla, que ele tem rendimentos lá, sim, do Canadá. Então, No dito popular, ele está lascado. Na prática... Verdade, Daniel. Na prática, muita gente não declara, não tributa e também nunca vi ser cobrado. Mas também, como a gente falou antes, a qualquer momento pode chegar a cobrar. Isso. Lembrando, né, que a Receita, quando vem, ela vai perto de prescrever, né, antes de fazer os 5 anos, né? Aí vem com 100% de multa, de correção e juros, né? Desde o primeiro ano, né? Exato. É pesado. Então, às vezes, o risco não compensa, né? Porque, como tem contribuinte, semana passada eu peguei no NAF uma situação de uma senhora que o CPF dela estava cancelado. Nem ela sabia que tinha que declarar imposto de renda. Quando eu fui fazer as declarações retroativas dela, todas as declarações dela tinham direito à restituição de quase R$600. Aí eu fui mostrar para ela, ó, a senhora, por não saber, claro, deixou de receber R$600, mas vai receber retroativa. Agora, eu posso pedir a compensação da multa que gerou a multa, para botar na cabeça dela, que ela diz, como é que eu tenho um direito e a Receita me gera uma multa? Eu digo, gerou porque a senhora atrasou na declaração, não fez a declaração, né? Então, às vezes o contribuinte entra na questão das obrigatoriedades, aquele 28.500 e alguma coisa, né? Então não sou obrigado a declarar, mas tem um imposto de renda retido na fonte e já faz uma diferençazinha, 500, 600, 700 reais, e ele nem sabe que tem esse direito, né? Então é bom, até é importante a gente começar a divulgar isso. Olha lá o seu comprovante de rendimento anual para ver se não tem uma retenção boa, que você queira reaver esse dinheiro, né? Para ajudar todo mundo, né? Então, alguém que tiver alguma... É importante também, Dinar, que você falou, ficar atento também à questão de quem tem direito à isenção, né? Muitos portadores de câncer, ou que tiveram, ou que ainda têm, eles têm direito a algumas isenções de imposto de renda. Então, precisa entrar com o pedido, precisa entrar com o processo, não é simplesmente tem, a Receita vai adivinhar. Então, muita gente acaba esquecendo de fazer, esquecendo de entrar com o pedido, mas, digamos, se eu percebi hoje, eu posso pedir os últimos 5 anos. Exato. Como também já chegou situações que eu até alertei, né? O contribuinte era aposentado por invalidez, né? Teve uma doença grave e se aposentou por ela, mas aí no decorrer do tempo ele tem carteira assinada em outra empresa. Cuidado com isso aí também, né? Porque ou ele vai perder o direito da isenção, né? Então, ou vai ter que devolver até o dinheiro, né? Outra novidade, professor Dinarte, esse ano foram as contas da Caixa, né? Que teve a mudança de número. Então, a Receita ainda aceita os 2 números das contas, tanto faz, tanto a antiga quanto a atual. Então, se enviar com a conta nova, ok, vai receber a restituição normal. Se enviar com a conta velha, também vai receber. Isso também foi a particularidade que a Receita colocou. Eles estão fechando de tudo que é jeito, né? Porque hoje em dia o próprio contribuinte está se entregando para a Receita, né? E eu, particularmente, como contador, também, eu não acho ruim, não. Eu acho ótimo isso aí. Porque aí só assim cada um valoriza até a nossa profissão, né? Porque a gente vê, fazer declaração de imposto de renda é fácil, mas só sabe a particularidade de cada declaração, né? Quem realmente entende, né? Porque às vezes a pessoa declara no campo errado e podia ser até isento. Então, às vezes a pessoa não sabe nem onde declarar. Isso acontece muito quando a pessoa recebe uma ação, né? Que não sabe onde jogar, aí joga como direto no tributável, tem gente que joga como isento, aí cai na malha fina. Então, a importância
a gente divulgar também a particularidade das declarações, porque aí é que tem que saber procurar um profissional, pelo menos no início. Até você, a pessoa entender como funciona, a gente tem que procurar sempre um profissional para não estar se arriscando por besteira, né? Por falar nisso, o que acontecia também antes, nas isenções, né, para maiores de 65 anos. Vinha no informe de rendimentos aquele valor isento, e algumas pessoas, nós sabemos que fazem a declaração, não são contadores, são curiosos, iam lá e colocavam o valor do jeito que vinha no informe, né, rendimento isento, vamos supor, 40 mil, né. Então, hoje, a Receita Federal, a partir desse ano, ele também já fez essa modificação. Eles consideram que é isento, vai ficar lá no rendimento isento, né? E o que ultrapassar o limite, ele já vai estar levando automaticamente para tributação, para rendimentos tributáveis, né? Então, veja que a Receita está amarrando, porque eles enxergaram que tinham erros em declarações assim, e hoje eles disseram que rendimento isento vai ficar no isento, mas o que não é, eu vou transportar para tributável. E assim eles já estão fazendo. Exato. Inclusive, isso aí aconteceu muito, principalmente quem tem mais de um rendimento, né? Que limita a 24.751, se eu não me engano. Isso. Aí, o que ultrapassa na hora que vai declarar ao outro rendimento, que também tem os 24.700 e alguma coisa, aí o contribuinte não entende que a gente tem que jogar aquilo ali para tributar, porque o valor do imposto praticamente duplica, né, do que está lá, se parar para observar no cálculo. Aí, para colocar na cabeça dele que a diferença tem que jogar para tributável, inclusive tivemos que rejeitar algumas declarações por causa disso. Ele não quis, queria que eu colocasse como, eu digo, não pode, porque já chegou no limite. Então, ele não vai permitir ultrapassar esse limite. Aí, chegou ao ponto, não, vou fazer com um contador que entenda. Eu digo, tá certo, fica à vontade, mas, infelizmente, a gente que trabalha com o público, né, particularmente, eu adoro. Mas, às vezes, por outra, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque aparecem cada situações complicadas. Sempre tem aqueles cabeça dura que querem que nós possamos fazer um jeitinho, né? E não é assim. Quando reclama que está pagando muito imposto, quer pagar menos, a única conselho que eu dou é receba menos. Não, receba menos dinheiro, tá achando ruim pagar muito, receba menos que você paga pouco. Só paga muito imposto quem recebe muito. Nunca vi o contrário acontecer. O cliente colocou as mãos na cabeça. Ai, Cecília, eu vou pagar isso tudo. Eu disse, vai, você recebe muito, vai ter que pagar. Se eu queria graças a Deus. Se eu queria ter a sua renda, para eu pagar bem muito imposto. Então, não tem. A gente não tem que dar jeito, né? Tem que fazer o que é certo, tem que cumprir a lei. Outro ponto que apareceu também aqui, um caso interessante, que a gente tem que ter atenção, né? O contribuinte mandou os depósitos para que ela fez mensal para a dentista dela, certo? E a dentista mandou somente 5 recibos como pessoa jurídica. Aí foi quando eu notei a divergência, eu digo, tem alguma coisa que não está batendo aqui. Você pagou uma pessoa física, ela está dizendo que foi pessoa jurídica. Essas informações não vão bater. Aí, tanto que a declaração ficou pendente, ela ficou de resolver com essa dentista, até porque a dentista deu um valor bem menor do que ela transferiu. Aí eu alertei, eu digo, você está documentado, você fez os depósitos, está comprovando que ela é sua dentista, mas na hora que tiver essa divergência, você e ela vão para a malha fina. Agora, você tem como comprovar, porque você tem os depósitos na conta pessoa física dela e comprova que é sua dentista, tem um tratamento, um contrato de tratamento dentário. Mas vai prejudicar a sua dentista. Então, alerte ela e veja como é que vocês vão resolver esse problema. Se vai ser declarado pessoa física ou jurídica. Eu aconselho que seja na pessoa física, já que o dinheiro entrou na conta dela, pessoa física. Porque corre o risco dela dar uma pessoa jurídica até para driblar o imposto de renda da pessoa física dela, né? Mas só que o dinheiro caiu na conta pessoa física, não caiu na conta pessoa jurídica. Pode ser que ela caia em malha fina também, né?
Cecília, tá mudo o seu microfone. Ah, é mesmo. O Matheus Lima colocou, ensine aí tabelar preço para declaração. É porque, Matheus, tipo, você encontra quem faça declaração, pelo menos eu moro aqui na Zona Norte, tem gente que faz declaração por R$ 30. Claro que não é contador, é só aquele curioso. E eu acho que quando a gente cai na malha, vem para quem? Vem para mim. Então, assim... Não existe como tabelar, porque cada declaração é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada coisa é de um jeito. Não tem como você dizer, qualquer declaração que chegar aqui e bater minha porta vai ser R$ 50. Existe declaração que você cobra R$ 50, existe declaração que você cobra 1.000, existe declaração que cobra 2.000. Cada declaração vai precisar existir a especificidade. Como é que eu faço, já ajudando, como é que eu faço para precificar? Eu sempre peço a declaração do ano anterior para eu poder analisar e ver o trabalho que vai dar. Ponto. E aí, com base nisso, eu faço a precificação. Tem uma cliente que ela possui bens mais de R$ 1 milhão. Então, assim, se eu fosse preencher tudo manual, como ela já é minha cliente, né, já há um tempo, mas se eu fosse preencher tudo manual, imagina aí quanto de tempo eu não iria ficar naquela declaração. Então, ela possui, acho que uns 15 a 20 bens, aplicação, casas, apartamentos, quanto eu não iria ficar de tempo naquela declaração. Então, nós vamos de acordo com o tempo que nós iremos gastar na declaração. Eu vou passar 1 hora para fazer uma declaração simples, então, R$ 100, 150, 200, enfim. É uma declaração de uma MEI, eu também analiso muito assim, é uma declaração de uma MEI, houve pouca venda, enfim, a gente tem que ponderar, né, o que tem naquela declaração. Se a pessoa tem 5 páginas de imóveis, não é para a gente estar cobrando um valor de R$ 100, não é ao mesmo tempo que nós vamos estar numa simples, completa numa simples. Então, tem que fazer análise antes, tem que ser feita análise. Isso, e uma coisa importante também é assim, cada ano que você vai fazendo declaração, cada ano que vai passando, você vai fazendo mais rápido, porque você vai pegando as práticas, você já vai conhecer aquela declaração, então não vá porque cada ano que vai passando você vai fazendo mais rápido, você vai fazer mais barato, não. Você continue fazendo o mesmo preço ou subindo o preço. Entendeu? Porque é conhecer, é estar ali junto do cliente, é dar as orientações precisas. Também não se prenda. Peguei a declaração do ano passado, o cliente foi e disse, não, minha declaração é assim, só do ano passado, aí não tem nada. Aí quando você começa a fazer, ele aparece que esse ano ele investigações, ele teve criptomoeda, ele teve um monte de operação que não teve outro ano. Você chama o cliente e diga, cliente, a declaração que eu precifiquei para você era para fazer isso aqui, já está feito. Mas você tem mais isso tudo aqui para ser feito. Vamos renegociar isso, porque não dá para fazer pelo mesmo preço. Isso mesmo. Pessoal, então, como não tem mais nenhuma pergunta, e já estamos chegando já no nosso horáriozinho, né? Agradecer de coração a presença de todos vocês, dos nossos palestrantes que abrilhantaram a nossa noite, a presença do nosso coordenador, professor Domingos, professora Tereza, professora Marla, Mariana, entre outros, que eu não estou vendo aqui o rostinho. Vou passar a palavra para a professora Tereza, que ela também quer fazer os agradecimentos dela, tá certo? Fica à vontade, professora. Obrigada, professor Dinarte. Pessoal, boa noite. Eu estou aqui para encerrar, mas primeiramente agradecer, né? Agradecer a Daniel e a Cecília pela brilhante palestra, pela brilhante palavras, né? Sim, foram meus alunos, viu, gente? Ou seja, já vocês podem estar aqui também, né? Então, assim, com muito orgulho, com muita alegria que a gente recebe vocês dois hoje. Fiquei muito feliz por ter aceito o nosso convite, né? Um momento, assim, muito valioso, né? E, assim, se a gente se empolgar, né, Dinarte? A gente vai aqui até 10 horas da noite. Parece aula de prática, né, Dinarte? Então, assim, mas a gente sabe que tem um horário para finalizar, né? E, assim, é só agradecer. Agradeço ao CRC, na pessoa do Erivan, ao SESCOM, no presidente Pedro,
né? Mas muito gratificante ter vocês aqui, o UniRN, os nossos alunos, professores e coordenação, e claro, o reitor, o professor Daladier, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Agradecer também Mari, né, Mari, extensão aí sempre dando suporte a gente, sempre socorrendo, ajudando. E para finalizar, para ficar aquela foto oficial, para a gente poder divulgar nas nossas mídias sociais, a gente pede que todos abram as câmeras, aquele sorriso bonito para a gente fazer uma foto bem bonita e divulgar nas nossas redes sociais, né? Então, vamos abrindo as câmeras aí, que Mariana da Extensão vai fazer o registro para a gente poder divulgar nas nossas redes sociais. Marca o Instagram do curso, né? O UniRN também. E, Mari, você, tá? Vamos, gente, abrindo as câmeras. Dois segundos, espera aí, estou batendo. Pronto, tudo ok. Mari, você quer falar sobre a questão dos preenchimentos, dos credenciamentos? Pessoal, só orientando quem ainda não preencheu, né, o credenciamento online, o questionário de satisfação, a gente disponibilizou no chat aqui do evento, e aí a gente pede aos alunos que possam estar preenchendo. É isso, Tereza. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Professor Donato, fica à vontade. Professor Domingos, para encerrar. Daniel, Cecília, as palavras finais. Queremos agradecer a todos, tanto os palestrantes, quanto as instituições que os indicou. Queremos agradecer a todos os professores da casa que disponibilizaram seu tempo e convidaram seus alunos, e agradecer à equipe da prática contábil, a professora Tereza, o professor Dinato, a professora Mariana, que é maravilhosa, né, que sempre nos dá esse suporte substancial, e, claro, agradecer sempre à instituição UniRN, na pessoa do reitor, professor Daladier Pessoa Cunha Lima, porque nos concede este ambiente de tanto aprendizado e tanta sabedoria para todos nós. Boa noite a todos, muito obrigado.